análise linguística, né? Da análise linguística. Muito bem. Agora nós vamos diretamente para o nosso conteúdo, que é a parte de ortografização. O que seria ortografização? Orto, reto, correto. Grafia, escrita. Então, ortografia seria escrita correta, onde nós temos que grafar os símbolos, que são as letras do alfabeto, são 26 letras, de maneira correta. Só que dentro da ortografia nós temos aí algumas regras para seguir. O que seriam essas regras? Seria a parte de acentos gráficos. Nós temos aí acentos complexos, nós temos agudos, nós temos hífen, nós temos a parte da crase, nós temos as pontuações, para que quando nós lermos um texto, nós compreendemos que é aquilo que nós estamos lendo. Então, dentro da ortografia, nós vamos ver a questão dos códigos, que são as letras. E uma das primeiras ortografia que nós vamos ver a questão do G e J. Por que eu escrevo uma palavra G e J? Vocês agora vão me acompanhar através da apostila. Não sei se teria que localizar aqui, né? Traz aí. Mas eu tenho que olhar. Bem, é língua portuguesa. O nosso conteúdo aqui seria o G e o J. Por que nós escrevemos G e J? Quando escrevemos G, nas palavras terminadas em gen, exemplo, barragem, fuligem, ferrugem e assim por diante. Tem uma outra regrinha aqui que nós podemos ver, que nós temos que prestar muita atenção, quando a palavra vem acompanhada de ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplo, pedágio, colégio, prestígio, relógio e refúgio. Então, essas regras nós temos que aprender para que nós possamos escrever correto. E quando escrevemos a palavra com a letra J, nós temos que observar que essas palavras ela têm origem africana e também origem indígena. Quais são as palavras de origem africana que nós podemos ver? Nesse caso aqui, nós temos pajé, nós temos jiboia e nós temos canjica. Por que canjica? Porque a canjica é uma palavra que ela vem de origem africana. Eu quero dizer a parte lá da culinária, né? Seria culinária. Nós podemos dar outro exemplo também de palavras de origem africanas. O acarajé, que é usado muito lá na Bahia, são palavras de origem africana.
É uma comida aí que muitas pessoas gostam de fazer também, que é de origem africana. É a mistura lá do toicinho do porco com feijão preto, farofa, e dá o nome, esqueci agora do nome. Como é que é? Fugiu da mente agora a palavra. Me ajuda a lembrar. Não conheço. Não, que vem feijão preto, que as pessoas... Feijoada? Feijoada, exatamente. A palavra feijoada também é de origem africana e ela é escrita com J. As palavras escritas de origem indígena, como jiboia, canjica, pajé, jacaré, jaca, todas essas palavras nós temos que ter em mente, essas regrinhas, que nós não vamos errar nunca. Vocês não vão errar. Bem, aí eu coloquei aqui um lembrete. Para ter certeza de que as palavras escritas com J substitua por outra da mesma família. Exemplo, laranja, laranjeira. Se nós analisarmos a questão que nós acabamos de ver no quadro, no caso dos radicais e do sufixo, nós vemos aí um exemplo muito bom, por exemplo, a palavra terra. Se nós olhar a palavra terra, terreno, terreiro, terremoto, ela faz parte da mesma família. Eu já sei que através do radical eu posso ver que essa palavra é escrita com 2 R's. Não com R só, mas com 2 R's. Certo? E assim por diante. Analisando o radical, você também pode descobrir com que letra você vai escrever a palavrinha. Dentro da atividade de português, nós vimos aqui, para vocês fazer uma atividadezinha, complete as palavras com a letra G ou J. Aí vocês vão analisar e vão responder. E vocês vão pesquisar essas 2 palavrinhas aqui, viagem com G e viagem com J. Olha lá no dicionário que vocês vão diferenciar uma palavra da outra. O que significa viagem com G e o que significa viagem com J. Certo? Na próxima folha, nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos fazer aqui, vimos um texto, uma interpretação de texto, em que vocês vão fazer essa interpretação. Lá na BNCC, pede que nós colocamos um texto que seja do dia a dia de vocês. E nós colocamos aqui, na aula do dia 17/4/2020, nós colocamos um textinho bem simples, que seria: que azar. Vou ler o texto para vocês e depois vocês vão analisar e responder as nossas questões. Certa vez eu estava assistindo a um programa de televisão, coisa que eu mais gosto de fazer. De repente, acabou a luz. Fiquei muito nervoso. Peguei o radinho de pilha e fiquei estudando até chegar a luz. Só depois de umas 6 horas é que a luz chegou. E bem na horinha em que eu ia ligar a televisão, e ligar todo feliz a TV, tchan, tchan, meu pai mandou eu ir dormir. Que azar. Bem, esse texto dá para entender que isso pode acontecer no nosso dia a dia, lá na sua casa, pode ter acontecido um episódio comparado a esse. Então, vocês vão ler as perguntinhas e vão responder, fazer a interpretação. O que o personagem do texto mais gosta de fazer? Após 6 horas, a luz voltou, mas o menino não pôde assistir a TV. Por quê? Resposta de vocês vão analisando e vão dando resposta. Lendo o texto, podemos afirmar que o personagem é uma menina ou um menino? Então vocês vão responder. Uma das perguntas que tem mais peso é essa aqui que vocês vão analisar. E a pergunta diz o seguinte: no seu dia a dia,
já aconteceu uma história semelhante? Agora construa um texto de um título baseado na convivência de sua família e você. Então você vai agora, nessas linhas, você vai construir um texto que aconteceu, uma história igualmente a essa ou semelhante a essa, e que vocês vão descrever ela aqui e dar um título para esse texto. Talvez a luz aí na sua casa, no dia que você estava sem televisão, não faltou luz no momento, mas no momento que você estava assistindo aí o teu desenho, aquilo que você mais gosta, o papai ou a mamãe mandou você desligar a televisão, mandou ir fazer alguma coisa dentro de casa, lavar vasilha, ou quebrar cacau mais do papai, e você passou uma frustração. Então naquele dia para você foi um azar, e você pode fazer um texto também semelhante a isso. Muito bem. Na página seguinte, eu tenho um texto instrucional. Ou seja, que texto é esse? É um texto que vai te instruir o leitor a fazer algo. Então, o que é um texto instrucional de jogos? É um texto que passa informação de modo que instrua o leitor a fazer algo. Exemplo, eu posso ter um manual de eletrodoméstico, você compra uma televisão ou um outro aparelho doméstico, você vai montar ele, como você vai utilizar ele, e naquele boleto que você recebeu vai te instruir como você deve utilizar aquele aparelho. Temos aí jogos eletrônicos, receitas culinárias, como é que você vai fazer um bolo ou um doce. Lá a receita está dizendo tantas colheres de xícara de chá de leite, quantas colheres de açúcar, sabe, gosto. Então você vai analisar essa receita e você vai fazer o seu bolo ou aquela comida que você deseja tanto fazer. Tem rótulos de embalagem, você pode ler em geral e entre outros também. Exemplo de textos institucionais. Eu coloquei aqui, de jogos, eu coloquei aqui uma brincadeira que vocês estão acostumados a fazer, que é a brincadeira de esconde-esconde. Eu vou ler mais ou menos aqui para vocês que não brincar dessa brincadeira, entender mais ou menos as regras. Escolha um lugar para ser e quem vai ficar nele. Muitas vezes nós chamamos aquilo lá de pique, né? Onde a pessoa, o jogador lá vai colocar a cabeça, fechar os olhos e contar 1, 2, 3, o número lá que eles escolheram, até 5 ou até 10. O jogador escolhido fica de costa e de olhos fechados no pique, contando até o número combinado. Enquanto isso, o resto do grupo tem de se esconder. Quando terminar de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem que correr até o pique para se salvar. Quando encontrar alguém, o jogador que está procurando tem de voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Por exemplo, se esse jogador que viu correr e chegar primeiro lá no pique, o próximo, aquele jogador, aquele colega que estava escondido, é que vai ser o jogador que vai procurar os outros. Mas se ele viu o cara e o que estava escondido chegar primeiro, ele continua ainda no pique para procurar os outros colegas. Isso são regras do jogo, né? Quem está escondido tem que correr até o pique para se salvar. Quando encontrar alguém, o jogador que está procurando tem de voltar ao pique e dizer onde que viu o companheiro. Se o jogador escolhido encontrado chegar ao pique antes do perseguidor, ele se salva. O primeiro que for pego e é perseguido na próxima jogada. Se todo mundo for salvo,
a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Então aí vocês já brincaram, eu acredito que muitos de vocês já sabem dessa brincadeira, certo? Então nesse texto também vocês vão fazer uma atividade, que é responder: você conhece essa brincadeira? Sim ou não? Você vai marcar um X. 2. Com a leitura do texto, você seria capaz de compreender e brincar com seus colegas essa brincadeira, respeitando as regras? Sim ou não? Você vai marcar um X. Dê um título e escreva um texto instrucional de uma brincadeira ou jogos que você mais gosta de brincar. Então você vai construir um texto instrucional que seja um jogo ou que seja uma brincadeira, e você vai descrever com todas as regras ao texto, certo? E coloca o título da sua brincadeira.